tarde, pessoal. É, dando continuidade ao projeto Fonte Viva. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito para comentar uma das passagens aqui do livro do Chico Xavier, do Emmanuel. Então, desde já fica aqui minha gratidão pelo convite. Bom, eu vou comentar hoje a lição 55, Elucidações. Mas antes de eu dar início aqui, eu gostaria de fazer uma pequena preparação para a gente se conectar com a espiritualidade, pedindo assim inspiração do alto, né? Para que esse momento seja também um momento de espiritualização, um momento de conexão com o plano superior, né? Se assim for a vontade de Deus. Então a gente vai silenciando a mente, o coração, relaxando, para que a gente possa ficar aqui pleno e nos ligando com o nosso querido mentor, o mentor desse projeto Fonte Viva, o mentor da nossa casa, da Aliança Espírita Evangélica, nos ligando com o Mestre Jesus, com Deus. E com a prece, a gente firma esse compromisso aqui com a espiritualidade nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal, pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos lá, serenos, tranquilos. Eu vou ler a lição primeiro, aí eu comentar depois, tá bom? Então, a lição 55, Elucidações. Vamos ver do que se trata esse texto. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo, 2ª Epístola aos Coríntios 4, 5. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental, em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque, em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado, constrangido a servir. Convidado, chamado e constrangido a servir. Então, você vê uma mensagem que vem trazer luz à questão do personalismo, né? A questão do nosso papel quanto aprendizes da Boa Nova e também, ao mesmo tempo, divulgadores da Boa Nova. Se somos aprendizes e não cátedros, né? Nós não somos PhD da Boa Nova, longe disso. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer o nosso papel, que é o semeador. A semente é o Evangelho. Nosso trabalho é pegar essa semente do jeito que ela vem,
e levá-la adiante, plantá-la nos corações e nas mentes das pessoas. E quanto menor for a nossa interferência nesse sentido, melhor. Porque essa mensagem faz muito sentido mesmo quando a gente percebe como anda a divulgação das ideias de Jesus em geral nos nossos tempos, né? Quanta coisa foi desvirtuada, né? Quantos ensinamentos esquecidos, quanto do nosso personalismo, né? Das nossas mazelas, nossos privilégios não foram colocados no Evangelho e feitos em nome de Jesus. Muita coisa, né? Até guerras foram travadas em nome de Jesus, quando Jesus proclamou a paz, falou dos bem-aventurados, os mansos e pacíficos, enfim, um homem da paz, do amor, né? Do equilíbrio, da serenidade. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo ao colocar a boa nova adiante. A gente, nosso papel de servo, precisamos estudar bem, né, para que a gente entenda bem. Temos professores que também nos ajudam quanto a isso, pessoas mais esclarecidas, mais experientes que nós, que nos ajudam muito. E sempre a palavra é a humildade, humildade e simplicidade na colocação da boa nova, né? Ainda para nós, depois de tantos anos, séculos, né, a boa nova soa muitas vezes como uma grande novidade, como algo que revoluciona, né? Revolução no sentido interior, né? No sentido de dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, né? Revolução em sentido de uma visão de mundo serena, tranquila, amorosa. Isso ainda está por vir e ainda estamos construindo, né, as bases para que a boa nova seja vivida por todos nós. Então, essa lição, ou elucidações, que tem a ver, elucidar quer dizer esclarecer, né? Jogar luz, ajudar na compreensão. Um livro como esse, Fonte Viva, nos ajuda muito. Pegam lá essa passagem da carta de Paulo aos Coríntios, né? Uma pequena passagem da segunda carta, aí ele pega esse trecho e traduz para nós com muita né, generosidade, para que nós entendamos bem as palavras, né? Somos servos por amor de Jesus. Jesus é o nosso grande líder, né? Aquele a quem a gente abriu o nosso coração para que suas ideias fizessem parte dos nossos pensamentos, das nossas ações, burilando nossos sentimentos, nossas virtudes, aplacando nossos vícios e defeitos, né? Então, Jesus é aquele guia, aquele mestre, né? A quem a gente recorre sempre nos momentos, inclusive, de grande aflição e também de alegria. Mas a gente sempre deve recorrer à boa nova quando estamos né, agonizantes ou com um sentimento assim de tristeza, de agonia, né, de ansiedade. Devemos sempre buscar o Mestre, a boa nova, para que ele nos elucide, né, o momento que estamos vivendo. Então esse é o nosso caminho, né? Esse é o nosso desejo para aquele que segue Jesus, né? Sempre estar com ele, servir assim, dessa forma. Seguir Jesus é servir, aproveitar todas as ocasiões para fazer o bem, ajudar, colaborar, né? Ter sempre paciência, ter sempre serenidade, confiança e fé, né, nas coisas do porvir, na nossa vida, na vida das pessoas que nos cercam. Então é nesse sentido que a gente é meio que servo do Mestre, né? A gente é obediente àquilo que ele traz de ensinamento. Batalhemos para que a gente sempre esteja dentro desse padrão de serenidade, de amor, né? Lembrando sempre das bem-aventuranças, né? Lembrando sempre do perdão, da aceitação, da tolerância,
daquilo tudo que Jesus traz assim e exemplificou para nós, o acolhimento que ele realizou, abraçando a todos, ricos, pobres, doentes, sãos, todos, né, de todas as matizes, de todos os credos, enfim, é, resgatando a humanidade nossa, né, num mundo tão dividido. Naquela época havia muitas divisões, hoje ainda permanecem essas divisões de raça, credo, né, vários tipos de sociais, enfim, coisas que nós inventamos, né, que nós criamos e tem dificultado a nossa vida, né? Não está complicando ainda mais a nossa vida de relação aqui no nosso mundo, né? Enfim, o nosso caminho para chegar nesse lugar de paz, serenidade e amor ainda é longo. Essa lição vem trazer aquilo que é meio que essencial para que a gente consiga aprender: a humildade, né? Primeiro a coletividade, depois os meus desejos particulares. Aquele que quer praticar a boa nova, ele tem que abrir mão do seu egoísmo, abrir mão do seu eu, né? Muitas vezes renunciar ao seu conforto, renunciar ao comodismo, né? Renunciar às coisas que, né, que trazem assim um conforto maior, para sair, né? Sair na chuva, no frio, para sair daquela zona de conforto que é a paz, enfim, aquela coisa de tô aqui, né? Tô aqui no céu de brigadeiro, tô aqui na brisa. Para que eu vou lá ajudar lá no frio, na tempestade? Para que eu vou sair daqui para ir, né, colaborar ali, né? Por que eu tenho que sair domingo de manhã para ir fazer tratamento ou ajudar lá numa casa espírita, quando eu posso estar aqui, dormir mais um pouquinho, né? Então são essas coisas, né? É nesse sentido que a gente é meio que servo, né, desse dever de ajudarmos, né, quando somos chamados a tal. A gente estudando a vida de Jesus e dos apóstolos, principalmente lá os primeiros, temos apóstolos até hoje, né? Enfim, os discípulos de Jesus estão aí. Mas aqueles primeiros, eles eram incansáveis, não? E não havia tempo ruim para eles. Não havia. Eles podiam estar presos e assim mesmo falando de amor, pregando o evangelho. Eles podiam estar numa estrada escura e fria, estavam lá destemidos, levando a boa nova a todos os cantos e recantos. Podiam estar quebrados, doentes, mas estavam ali, né, suplicando forças para que continuasse na luta pela divulgação da boa nova. Então, a inspiração dele, os exemplos dessas pessoas, é esse, do trabalho. Claro, a gente tem que descansar, a gente às vezes tem que repor nossas energias, nossas forças. Mesmo porque hoje, para ser um seguidor do Mestre, ser um discípulo de Jesus, não requer tanto sacrifício assim, né? Tanta renúncia. Porque muitos pagaram com a própria vida naquele momento para levar a boa nova, né? Hoje não, hoje é muito mais tranquilo, muito mais simples ajudar o Mestre Jesus na divulgação da boa nova. Eu acho que tudo que a gente plantar em relação à boa nova, ao amor, tudo que a gente fizer, as mínimas coisas que forem, vão fazer a diferença no futuro. Fazem a diferença hoje e vão fazer no futuro. Então, sabe, uma vez Chico Xavier falou que não é nos pedido de escalar o Monte Everest. Às vezes é nos pedido apenas para aceitar o irmão do lado, perdoar o irmão, né? Abraçar aquele que está carente, procurar, né, de alguma forma ajudar, enfim, no trabalho, em casa, na escola, quer que a gente esteja, né, na padaria, dentro de um ônibus,
onde quer que a gente esteja, sempre ter um olhar de respeito, de amizade, de serenidade para com o próximo, enfim, no trânsito, em todos os lugares a gente pode sim ser servo de Jesus. Ser servo de Jesus é estar com Ele e estar sereno, estar de acordo, né? Eu estou aqui sofrendo, tal, estou doente, eu tenho, sim, estou sofrendo, estou doente, eu tenho uma pessoa que está muito mal, mas o que eu posso fazer? Vou abandonar minha fé? Vou ficar desesperado? Não, acho que pelo contrário, é um momento que eu tenho que ter mais fé ainda, ter mais garra ainda e fazer aquilo que tem que ser feito para que a vida continue e eu possa continuar valorizando a minha vida, colaborando e ajudando. Eu acho que é por aí, sair do nosso egoísmo e pensar no nosso coletivo, na construção de um mundo novo, da nova Jerusalém, da nova era, como se diz, né? É nesse sentido. Todas as mensagens que vêm da espiritualidade vêm nos falar de nós mesmos, né? Dos nossos vícios, defeitos, aquilo que é preciso melhorar, e vem nos falar do nosso papel no mundo. Vem nos dar roteiros e coordenadas de como a gente deve construir um novo mundo, né? Como devemos agir para edificar a nova Jerusalém. Então, mais uma lição que vem nos falar disso, né? Então você está com Jesus, você tem que ser servo do Mestre. Como é que você é servo do Mestre? Replicando os seus ensinamentos, né? Procurando fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você, né? Amando Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Certo? É isso então. Eu vou encerrar aqui, tá? Agradecendo novamente por esse convite. Espero que esse momento tenha sido de ajuda para alguém. Eu gostei muito de refletir sobre esse tema, mais uma vez. Fortalece o que eu tenho aprendido sobre a Boa Nova, sobre o Mestre Jesus, enfim, e as lições que os apóstolos vêm nos trazer, justamente inspirados pelo Mestre, tá? Então agradeço e encerro aqui, vibrando muito amor, luz e força pelo bem universal, pela paz universal, por todos nós, especialmente aqueles que estão mais necessitados de força, de energia, de luz, de amor, de carinho. Vou vibrar também para que esse projeto continue firme e forte, né? E que possamos aprender uns com os outros, utilizando essas ferramentas da melhor maneira possível, com simplicidade e amor. É isso. Que assim seja, graças a Deus.